Bom dia a todos. O nosso grupo vai falar sobre o suicídio de universitários e o vazio existencial de jovens na contemporaneidade. Não são raras as notícias sobre o suicídio de estudantes universitários no Brasil. Independentemente da região do país onde o ato ocorra, é significativa a estatística de suicídio desses jovens. Embora esse registro e de tais ocorrências não correspondam à realidade, nós sabemos mais pelas notícias vinculadas na mídia, internet, como as redes sociais e blogs, do que pelos próprios registros oficiais. Os preconceitos e significados que permeiam este fenômeno, como por exemplo os valores religiosos, morais, muitas vezes impedem que o ato dessa natureza seja identificado como tal. Não é raro que esse acontecimento seja interpretado como um acidente ou uma morte natural. E quando o suicídio é interrompido em sua tentativa, o subregistro vai acontecer com muito mais frequência, porque na maioria das vezes essas tentativas vão ocorrer pelo meio de ingestão de medicamentos ou de pesticidas, que vai favorecer a distorção na interpretação ou até a negação do ato. Em termos epidemiológicos, mais de 800 mil pessoas tiram a própria vida todos os anos, sendo que 75% desses indivíduos são moradores de países de baixa e média renda. Estima-se que no mundo aconteça um suicídio a cada 40 segundos. Atualmente, o suicídio é a segunda principal causa de morte entre jovens com idade entre 15 e 29 anos. Todos os dias, pelo menos 32 brasileiros tiram a sua própria vida. Todos esses números poderiam ser evitados ou reduzidos consideravelmente se existissem políticas eficazes de prevenção ao suicídio. Vou falar um pouco dos fatores de risco do suicídio e das tentativas de suicídio no ambiente universitário. Dentre esses fatores, o artigo nos mostra a transição de vida, que é deixar a casa dos pais para frequentar uma universidade, em que deixar a família e entrar num ambiente não familiar com altos padrões acadêmicos e uma alta exigência pode causar depressão ou altos níveis de angústia. O estresse, em que estima-se que uma perda interpessoal, um grande conflito com parentes, amigos, namorado ou namorada, está presente em 70% dos casos de tentativa de suicídio. O senso de responsabilidade, que é a transição de adolescente para jovem adulto, está sempre bem mais suscetível ao estresse associado a principalmente estudos ou os problemas sociais. Entre esses fatores também existe o abuso de álcool e drogas, a disponibilidade para efetuar o auto-suicida, a violência física na infância, assim como a violência sexual, o isolamento social, os distúrbios psíquicos como a depressão, a esquizofrenia ou sentimentos de desesperança e, por fim, um histórico de tentativa de suicídio. O Heidegger foi um filósofo que tentou transformar as nossas bases filosóficas. Ele falou que desde o tempo dos gregos a gente estava estudando o que é a realidade e não como essa realidade se manifesta, né? Então Heidegger dedica sua vida ao estudo do ser. Ele aponta que não é os átomos, por exemplo, que constituem os fenômenos mais fundamentais da realidade e a partir disso vem uma consciência, mas sim a consciência, ela é em si própria um elemento constitutivo da realidade, né? A experiência humana e o mundo, eles são um só, eles são um fenômeno unitário. E o conceito fundamental da filosofia do Heidegger é o Dasein, que significa ser no mundo. O termo Dasein é a construção do ser humano. Visto que ele está sempre em formação e só passa a ser completo depois de sua morte, para Heidegger o ser humano não deve ser reduzido a descrições, pois nenhuma delas seria capaz de abranger a grandiosidade do ser. A utilização do termo Dasein, ou ser aí, que seria a tradução para o português, caracteriza a manifestação do ser enquanto ente, ou seja, enquanto ele existe. É em essência aquilo que não pode ser explicado, só sentido. Heidegger diz que para vivenciar esse ser aí no mundo, o ser humano precisa se entregar a sentir tudo que fabrica e viver de modo inteiro. Heidegger interroga sobre o que é ser, e não sobre o sentido do ser.
e inclui uma perspectiva interessante sobre o vazio existencial e a angústia, dizendo que ela é necessária para achar a si mesmo no mundo. Ou seja, quando em algum momento da vida nos depararmos com a melancolia, é a possibilidade para o ser humano buscar uma existência mais própria ou permanecer no desinteresse de viver e na impessoalidade. O ser humano sofre com a indeterminação do futuro, lugar imprevisível que é apenas projetado, dando origem a uma angústia e ao tédio de ser no mundo. Tentando evitar esses sentimentos, a sociedade líquida, ou como o próprio Heidegger titula, a era da técnica, nos ressalta como a contemporaneidade está afundada em parecer ao invés de ser, cuja filosofia preconiza a busca pela beleza, aparência e a felicidade a todo custo. Através das redes sociais que estão cada vez mais manipuladas, passa uma sensação de não identificação com o que sentimos, e assim um enorme não pertencimento à sociedade. A angústia que aperta o peito, o medo profundo, um tédio ensurdecedor, um desinteresse pela vida e a vontade de antecipar a morte existem e devem ser sentidos, compreendidos e, acima de tudo, integrados como parte de nós, para que busquemos até o fim da vida nossa mais completa forma de seres autênticos e não seguir o mundo orientado apenas pelas massas. Como solução para diminuir o número de casos de suicídios em jovens universitários, podemos encontrar algumas iniciativas de faculdades e universidades, com centro de orientação psicológica no campus, ao qual os estudantes devem ser encaminhados se um professor acreditar que a pessoa esteja em uma espiral descendente em termos acadêmicos ou emocionais. Muitas vezes, para continuar o atendimento, o estudante é encaminhado para terapeutas externos. Podemos citar um exemplo interessante da Universidade de Cornell, nos Estados Unidos, onde ela criou um serviço de orientação psicológica que atendeu 13% dos alunos entre 2005 e 2006. Já em 2016 e 2017, ela atendeu 21% dos alunos com sintomas de depressão ou estresse. A universidade também criou uma comunidade de atendimento, com um site que direciona alunos à ajuda, incluindo serviços emergenciais, para todos os tipos de questões ligadas à saúde. Um link no site também instrui os alunos a identificar sintomas nos colegas. Com o título Perceba e Reaja, ela lista 13 sinais de angústia, desde ficar para trás e não ir às aulas, passando por impulsividades e riscos desnecessários, ameaças verbais ou escritas de suicídio, expressões de desesperança ou desejo de morrer. O local também oferece orientação como agir de forma carinhosa, observando que o único risco real é não agir. Os pais também podem ajudar ativamente os filhos na faculdade a enfrentar os estresses muitas vezes consideráveis. Um bom ponto de partida é não sobrecarregar o aluno com expectativas irreais. Para concluir o trabalho, eu trouxe uma passagem me perdoem se eu estiver falando errado, né, mas é do Heidegger, que o próprio artigo traz, está ali aparecendo no slide para vocês. Em filosofia, não há possibilidade de introdução. Um abismo separa o espaço ordinário da existência, em que se move tanto o modo de ser habitual, familiar e imediato da vida cotidiana, como o modo de ser objetivo, técnico e exato da vida científica, do espaço extraordinário em que se agita a investigação filosófica. E nenhuma ponte poderá transpor. Não certamente por estar o espaço da filosofia demasiado distante, e sim demasiado próximo de todos os modos de ser da existência histórica. Essa passagem ela traz esse modo de pensar a filosofia. Ela nos faz acreditar que cada passo que damos em direção a um diferente modo de pensar a existência, por menor que seja ele representa uma contribuição na direção de um saber que reflita a condição humana. Então, considerando um indivíduo como um ser lançado em um mundo que se apresenta de uma forma tão inóspita e desacolhedora e sem qualquer tipo de fixidez, ou seja, que muda o tempo todo, já que toda verdade ela é tida como relativa e provisória, pensar o suicídio como fenômeno de uma forma mais filosófica, sendo que algo já presente há tanto tempo na história das civilizações, se torna uma tarefa muito árdua e complexa, pensar nela de uma maneira que rompa com o saber constituído na tradição científica.